O Fortaleza perdeu de novo, dessa vez no dia do aniversário. Fortaleza caminha cada vez mais fundo na zona de rebaixamento, cada vez mais perto da Série B de 2026. O panorama é esse. Não há motivos para sorrir, não há motivos para festejar, em que pese ser um aniversário centenário de uma instituição realmente muito representativa, que já conquistou muita coisa, mas que vive um dos seus momentos mais críticos dos últimos anos, um momento muito esquisito. O Fortaleza Esporte Clube, ele passa nesse momento. Em alguns aspectos, né, a gente vai falar sobre esse jogo, sobre esse embate diante do Cruzeiro. O resultado, eu diria, resultado normal. É uma derrota para o Cruzeiro, é o terceiro colocado, contra um adversário que está lá na zona de rebaixamento, contra um time que está jogando fora de casa, e fora de casa ele só venceu uma vez. Acho que tudo isso vai ser dito aqui, né? Antes do jogo rolar, se a gente fizesse o pré-jogo, colocasse tudo isso em cena, a gente justificaria esse resultado de 1-0 como algo que faz parte. A grande questão, eu diria, né, que precisa ser pontuada aqui, é porque alguns estão até pontuando, né? Poxa, mas o Fortaleza lutou, o Fortaleza, ele brigou, o Fortaleza, ele se esforçou diante do Cruzeiro. É verdade. O segundo tempo do Fortaleza, o Fortaleza foi melhor que o Cruzeiro. Fortaleza exigiu muitas defesas do goleiro do Cruzeiro. Fortaleza exerceu pressão, teve volume. Eu até fui atrás dos números. O Cruzeiro deu 3 chutes no segundo tempo, o Fortaleza deu quase 20. Se a gente soma o jogo todo, Fortaleza deu 18 chutes contra o Cruzeiro. Aí eu tava fazendo cálculo. Eu somei com os chutes também contra o time do Vasco. Foram 27 chutes contra o Vasco, 18 contra o Cruzeiro, 0 gols e 3 sofridos. Aí você vai me dizer que o Fortaleza jogou bem? A gente tá comemorando agora o time correr? Transpirar? É isso? É o time ter conseguido chegar no último terço com um certo volume. Mas qual foi a defesa espetacular que o goleiro do Cruzeiro fez? Eu não estou me recordando, eu não consigo lembrar. Qual foi o grande momento? Eu diria que foi um Fortaleza aguerrido. Acho que, pelo menos nesse sentido, acho que o Fortaleza, ele realmente honrou o seu torcedor. Foi apenas isso. O Fortaleza honrou o seu torcedor. O Palermo havia falado na coletiva passada que se fosse para morrer, ia morrer lutando, ia morrer de pé. Acho que o Fortaleza fez isso. Ele realmente deixou o Cruzeiro um pouco em apuros. O Cruzeiro recebeu pressão do Fortaleza. Acho que é uma notícia ruim para o time do Cruzeiro. O Cruzeiro não jogou nada. O Cruzeiro poderia ter feito um gol com 2 minutos, fez um gol com 20, e depois disso ele se resumiu a um chute do Gabigol no primeiro tempo, e no segundo tempo um chute do Wanderson. O Breno estava bem posicionado, fez a defesa e foi só isso. De resto, foi um Fortaleza melhor. Mas isso tudo que eu estou pontuando aqui não é suficiente. Isso tudo não é suficiente. Não é suficiente mais transpirar. Não é suficiente mais só correr. Não é suficiente a gente dizer que ele finalizou. Ele precisa ganhar. Não há dúvidas disso. O Fortaleza está morrendo. Você vai apenas saborear a ideia de que ele competiu? Isso é pouco. Isso é nada. Eu acho que no atual contexto. Essa rodada ela tem tudo para ser terrível. A gente está falando aqui de um jogo, segunda-feira, Santos e Vitória. A oportunidade do Santos ainda colocar ainda mais pontos nessa situação, nesse cenário nebuloso. A gente está colocando aí pontos que podem não ser recuperados em momento algum. A conta é do milagre. Ele precisava vencer e ele não venceu. Então, para mim, está muito claro. O resultado era, acima de tudo, muito soberano e isso não aconteceu. O que é que vai ser ponderado nesse momento? O que é que pode ser feito a partir daqui? O que é que o Palermo tira desse jogo? Eu tiraria algumas indefinições que, para mim, elas são irracionais. E elas precisam entrar na mente do técnico argentino, que chegou, fez o Fortaleza competir, ganhou mais do que o Renato Paiva e o Vojvoda, mas isso por si só não é suficiente para escapar. E a gente está falando apenas de um objetivo, que é sobreviver. Agora a conta é ainda mais difícil, né? São 7 vitórias em 10 jogos. O que o Fortaleza vai precisar fazer. Perdeu mais uma. Só que a grande questão são as individualidades. Olhe bem para o segundo tempo.
Você acha mesmo que o Pierre é pior que o Rodrigo? O Pierre entrou muito bem. O Pierre produziu bem mais que o Rodrigo. O Pierre foi melhor jogador que o Rodrigo na partida. O Pierre melhorou o time no segundo tempo através do meio-campo. Acho que ele pode ser útil. Nesse momento final de temporada, utiliza-se alguns jogadores que possam fazer alguma coisa. Coloca o Pierre em campo. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que acho que é muito pertinente. O Moisés, ele é melhor do que qualquer atacante do time do Fortaleza. Não há mais justificativa, se ele tiver condições de jogo, para ele não ser titular, para ele não jogar. Acho que as mudanças, elas aconteceram tarde demais também, dentro da partida. Acho que seria muito interessante para o time do Fortaleza ter essas mudanças mais cedo. Acho que seria importante o Moisés estar em campo, o Pierre estar em campo. São duas das alterações que a gente viu o Palermo fazer tardiamente e melhoraram o time significativamente. O Lucero, eu não sei mais o que justificar. Ele tem um salário altíssimo, ele não faz gols há, acho que 20 jogos. E a gente está falando de alguém que, se ele não estivesse em campo, eu não saberia que ele estava lá. Eu não vi o Lucero jogar. Eu não consegui ver o Lucero fazer nada. Acho que é outro movimento aí que precisa ser avaliado. Para realmente vale a pena insistir nesse jogador. Se ele é a única opção, não seria interessante mudar então a opção? Tira centroavante se nenhum consegue jogar. Hoje a gente viu a estreia do Kaique, né? Foi poucos minutos. Mas a gente fala de um Fortaleza que vai entrando em uma espiral tão complicada que eu vou falar para vocês uma coisa, viu? Acho que essa situação de falar, né? O que aconteceu, de pontuar sobre a reta final da temporada, ela é uma situação que precisa ser bem avaliada. Realmente, dentro dessa dinâmica, a gente colocaria uma situação em que seria interessante já explorar alguns jogadores que você tem alguma projeção. Eu acho que Fortaleza não significa se entregar, mas significa avaliar quem dentro desse elenco realmente pode ser útil. Acho que seria muito importante isso ser feito. Acho que o Fortaleza precisa trabalhar nesse sentido. A gente fala, por exemplo, do Pierre e do Moisés. Para mim, esses dois têm de ser titulares. O Prió tem que ser titular. E aí eu não estou falando só de lutar contra o rebaixamento. Eu já estou falando do próximo ano, porque esse debate precisa existir. Em algum momento, o Fortaleza precisa começar a pensar. Será se eu vou escapar mesmo? E isso não significa entregar a toalha. Isso não significa se render. A gente viu, o time competiu. Mas tente utilizar jogadores que terão alguma projeção nessa equipe, que podem ser úteis para o próximo ano. Acho que o Fortaleza, em algum momento, precisa começar a pensar nesse sentido. Pensar em quem pode me ajudar também no próximo ano. Acho que o Pierre pode ajudar, tá? Acho que o Moisés, se ele conseguir permanecer, seria importante. Por isso que eu estou mandando botar o Prió nesse time, porque é um jogador jovem, faz parte da base, já foi útil também. Acho que a reta final da Série A do Campeonato Brasileiro tem muito dessa conotação. É a busca pelo milagre, é tentar repetir essa postura para respeitar essa camisa, é tentar vencer essa sequência ininterrupta de jogos. Apesar de não ter feito isso em nenhum momento da temporada, o que torna tudo muito difícil, mas aí cabe ao clube seguir lutando. Eu tenho a minha percepção, eu acho que dentro da condição da gente ver de um time que só luta, de um time que transpira, mas ele não faz gols, ele sofre muitos gols, eu acho que o Fortaleza realmente ele não vai conseguir escapar, na minha interpretação. Mas o Fortaleza precisa acreditar. Aí é a missão do clube. E acho que, para além disso, precisa realmente avaliar internamente quem pode ainda contribuir. E aí, para isso, você faz um filtro dentro desse elenco que é tão robusto, um elenco tão grande, que pode ter Pierre no time titular, que pode ter Moisés no time titular, que pode avaliar se o Gasal pode ser essa dupla de zaga com o Brits, que já tem o Mancuso de um lado, o Pacheco do outro. Quem é o resto desse desenho de time? Eu acho que é isso que o Fortaleza precisa fazer nesse momento. Não tem muito o que inventar a partir de agora. A gente fala de um jogo, né? E eu fiz essa contextualização, já falei muito sobre o jogo aqui também, mas basicamente é um jogo em que Fortaleza entrou em campo com uma postura mais reativa, tentar contra-atacar, e um Cruzeiro que jogou muito mal. Matheus Pereira, por mais que seja o melhor jogador, acho que ele teve um desempenho muito abaixo. Acho que, além disso, né, o Gabigol não fez absolutamente nada no time mineiro.
Um Cruzeiro que, dentro da sua dinâmica de jogo, apesar de jogar em casa, vem de uma sequência de 4 jogos sem vencer, empatou com o Sport, por exemplo, né, que é um desses times da zona que está lutando muito, né, apesar de também, para mim, também já está rebaixado. Então, dentro dessa dinâmica, era um Cruzeiro muito frágil, defensivamente, dentro da sua organização, compactação, cedia muito espaço e o Fortaleza não aproveitou na maior parte do tempo. Primeiro tempo foi muito disso, né? Cruzeiro, logo com 2 minutos, perdeu um gol incrível. 20 minutos, ele faz um gol jogado pelo lado esquerdo, né? O Matheus Pereira arranja um passo no Arroio, ele faz o cruzamento e o Christian domina sozinho, com muita liberdade. Aí ele vai lá e abre o placar. E o Christian falou ao fim no intervalo, né, do primeiro tempo, que o Cruzeiro estava cansado, não jogou, diminuiu a intensidade depois que abriu o placar. E foi exatamente isso. O Fortaleza teve caminhos para contragolpear e eu falava aqui, né, o cavalo selado está passando e o Fortaleza está deixando passar. Não aproveitou em nenhum momento, não conseguiu converter, né, aquele espaço em oportunidade, porque é um time que tem muita incapacidade de ser eficiente, né? Produziu muito, mas não consegue marcar. Volta do intervalo, o panorama é o mesmo, até que entram Pierre e Moisés. Outros jogadores também foram acionados, né, pelo técnico Palermo, como o próprio Marinho, né, como o Diogo Barbosa, de forma inexplicável, e também o Kaique, que merecia ganhar alguma oportunidade. E a partir dali foi um Fortaleza que atacou muito o Cruzeiro. O Cruzeiro teve 2 oportunidades de marcar, o Breno fez as defesas, e o Fortaleza teve muito volume, tal qual teve diante do Vasco, mas não conseguiu marcar. Então, no fim das contas, eu não consigo apontar aqui que o Fortaleza jogou bem, eu não acho isso. Acho que o Fortaleza transpirou mais, honrou a sua camisa em um dia de aniversário. E foi apenas isso. Perdeu mais uma, se encaminha para o rebaixamento, infelizmente. E é por isso que eu faço essa ressalva aqui, Breno. Que o Fortaleza já comece em algum momento a ponderar, a esperar, a avaliar o que ele tem desse elenco que pode ser útil para o futuro. Porque esse debate em algum momento vai ser necessário. Fortaleza vai precisar avaliar quem desses jogadores aí pode contribuir ainda em 2026. Breno! É isso, Alexandre.